Beleza? Então, a gente está tratando do estudo da equação de Butler-Volmer, formalismo eletrocinético total, e estamos tentando criar uma correspondência entre a energia do sistema de oxirredução com o fluxo de carga que envolve esse processo. Então chegamos a essa relação aqui, tá bem? Ainda tem mais espaço para a gente continuar colocando aqui também, tem? Tem. Então, por que não? Vamos aproveitar o espaço. Não vamos aproveitar o espaço não, vamos fazer outro, não tem problema não. A gente faz o seguinte, primeiro a gente salva, que eu não salvei, então vamos colocar aqui um já tá bom, vai. Exporta esse daqui também como PDF, que já tá bom, de bom tamanho. E agora a gente abre, não vai fazer isso comigo, vai, já fez. Tá, então a gente abre aqui, ufa, e pega esse cara aqui, beleza? Beleza. Vem pra cá, deixa grandão, sobe. Beleza, então a gente está analisando o que se chama aqui de equação de Butler-Volmer, né? Vou colocar a segunda prancha. E agora eu vou abreviar. Vou colocar assim, equação Butler-Volmer. Tá bom, faltou um B. Equação de Butler-Volmer. Beleza? Provavelmente a gente vai também bifurcar isso aqui, ó. Provavelmente não, nós temos que fazer isso. Certo? E onde nós paramos? Bom, nós paramos o seguinte. A gente observa que se você tiver um caminho de reação e observar aqui a quantidade de energia, e você... ele fica mais fácil fazer o seguinte, primeiro eu desenho o bichinho, depois eu desenho... bem mais fácil assim, eita, bem mais fácil assim. Eu passo de uma espécie oxidada para uma espécie reduzida, eu tenho um ponto aqui, eu consigo definir esse espaço aqui, ó, como sendo um ΔG dessa natureza aqui do estado de transição, é isso? E a gente consegue definir também que esse ΔG no estado de transição, por uma reação espontânea com uma reação de oxirredução, eu posso ter associado no equilíbrio este parâmetro aqui. Ocorre que, esse ocorre que é ótimo, né? Ocorre que, pela teoria do estado de transição, então a gente está falando de acho que é Eirin, né? Acho que tem um I antes. Eirin. Eu tenho o seguinte, que esse casinho aqui de alguma maneira está associado com um casão. E o grande truque é esse. Esse casão é o nosso casão do KC e é o nosso casão do KA. Né? Aliás, não é casão nada, é casinho, porque trata-se de uma constante cinética. Tá bem? Mas esse K aqui do estado de transição, ele pode estar associado com isso. Né? Se não, vejamos. Enquanto arrênios, vamos colocar assim, enquanto arrênios considerava isso aqui, ó, que K vai ser igual a um tal de A vezes E a menos a energia de ativação sobre RT, te lembra disso? Não vou nem colocar número nessa equação que a gente não vai colocar. No caso de Eirin, vamos colocar assim, pela teoria do estado de transição, de novo, né? Desculpa aí, pela teoria do estado de transição, a gente pode dizer que esse K, ele pode ser definido pela constante de Boltzmann, né? Então vamos colocar aqui a constante de Boltzmann, vamos colocar só Boltzmann. Boltzmann é 1,38 vezes 10 a menos 23 ou 34, 23 Joule-grau. 38. Confere aí, mas acho que é 1,38. Vezes temperatura sobre constante de Planck. Então a gente pode colocar aqui que H é Planck. Planck é 6,63 vezes 10 a menos
34, acho que é isso, 34 joules segundo. Segundo menos 1? Não, acho que é joules segundo. Acho que é joules segundo. Não é joule por segundo. Ah, se fosse joule por segundo era watt, né? Potência. Isso aqui que multiplica o nosso casinho. Na verdade, basicamente, se você seguir pelo estágio de transição, você ainda tem um outro fator de multiplicação, que é um kappa, que eu nem sei fazer um kappa como é que seria, mas esse kappa aqui, vamos colocar aqui como sendo kappa, tá? Kappa, ele é o coeficiente de transmissão. Coeficiente de transmissão. Que se não tiver nada, vamos colocar o transmissão, tá? Se não tiver nada em contrário, ele é igual a 1. Tá? Ele é igual a unidade se não tiver nenhuma informação. Isso diz respeito às espécies, ou uma relação da quantidade de espécies químicas que superam a barreira da energia de ativação do processo. Tá? Então, quando esse coeficiente de transmissão é unitário, precisa colocar isso aqui, senão vai aparecer 11. Quando esse coeficiente de transmissão é unitário, isso é indicativo que está todo mundo passando lá. Né? Então você tem essa relação aqui, e eu não me lembro mais qual que eram as outras relações lá para trás, hein? Eita, 1, 2, acho que deve ser a terceira, né? Vamos colocar aqui como 3, se tiver um 3 aí repete. Esse casinho a gente já sabe, esse aqui é a temperatura, né? Ter temperatura, então a gente tem uma relação aqui muito interessante, que nos mostra até, né, em alguns livros colocam isso, que isso aqui representa, na verdade, quando a gente observa, por exemplo, a relação de Arrhenius, representa o A do Arrhenius, que é o... esse representaria o A, então vamos colocar aqui em branquinho novamente, esse K poderia ser representado o A, vezes esse Kzinho desse jeitinho aqui, né? Então você tem uma correspondência aqui. E esse A é o chamado, vou colocar em azul, já coloquei em azul, vamos colocar em azul, né? Então esse A é o fator eu ia falar pré-nupcial, mas não é pré-nupcial, é pré-exponencial. Então isso aqui é um fator pré-exponencial. Tem umas histórias desse fator pré-exponencial que seria, como é que é? Ele seria semi-empírico, na verdade, ele tem uma, pré assim, né? Ele tem uma relação também com a barreira energética, mas vamos deixar quieto. Bom, enfim, você tem então esse K agora que está me associando esse Kzinho. Pois bem, vamos falar de um pois bem? Pois bem, o que é esse Kzinho? Se ΔG desse jeitinho é igual a menos RT ln de Kzinho, que é a equação que a gente colocou lá, então Kzinho, não é Kzinho, né? Esse K transicional aqui, ele vai ser igual a, como você tem aqui uma função logarítmica, vamos fazer a operação final mesmo, vai representar esse menos ΔGzinho sobre RT, tá certo? Vai representar esse daqui, esse Kzinho vezes E menos ΔGRT. Bom, então veja que aqui a gente tem uma relação interessante. Por quê? Porque a gente pode definir por conseguinte, né, que então, colocar então, a gente pode dizer que o nosso K vai ser igual ao nosso A, vezes E elevado a menos ΔG do estado transicional sobre RT. Pronto, sobre RT. É isso que está lá embaixo? Deixa eu ver se esse está lá embaixo. É isso que está lá embaixo. Kzinho A estado transicional. Então veja que aqui a gente definiu... Opa, tem uma coisa meio perdida. Por que o negócio se perde aqui no meio, né? Vamos fazer isso aqui de novo. Eu já vi isso aqui. Olha só, cara, estou tentando apagar. Olha, estou tentando apagar, não consigo. Uau, que fenômeno. Bom, então vamos colocar só assim, ó, menos ΔG transicional sobre RT. Não vamos nem mexer nesse babado aí, tá? Isso aqui vai ser o quê? O 3, o 4, o 5, agora já não me lembro mais. Tá, esse aqui vai ser o 4, esse aqui vai ser o 5, consequentemente esse aqui vai ser o 6.
Então aqui a gente chegou numa situação bem interessante, né? Pela teoria do estado de transição de Ewing, a gente consegue agora correlacionar esse K diretamente naquela equação inicial que a gente tinha antes, que está na outra prancha, inclusive, que nem está aqui, né? Seria Vou colocar um como a gente definiu um K, né, por exemplo, agora já não me lembro qual equação que é. Esse K, ele está definido aqui como, puxa vida, como é que está definido mesmo? Acho que é melhor eu pegar aquele casinho para não confundir as bolas aqui. Na realidade, não era K, era J. Como eu defino J como sendo um fluxo qualquer, independente de ele ser anódico ou ele ser catódico. Aí sim, aí eu defino K aqui, independente de ser anódico ou de ser catódico, tá? Vezes F, você volta lá que você consegue pegar isso. Vezes um X, vamos colocar X aqui, porque não sei se isso aqui é anódico ou isso aqui é catódico. Como eu tenho esse tipo de definição, então eu posso definir algumas coisinhas aqui, que seria o seguinte: o que ocorreria ou como ficaria a situação fora do equilíbrio, porque o que interessa para a gente é fora do equilíbrio. A situação, vou até colocar aqui embaixo essa expressão, fora do equilíbrio. Não é distante, né? Não é far from, que pode até ser próximo. Fora do equilíbrio. Que situação é essa? A situação é a relação de K com a relação de energias envolvidas fora do equilíbrio. Por que fora do equilíbrio? Porque fora do equilíbrio, vamos relembrar um pouco de videoaulas passadas, quando a gente define o equilíbrio e a gente define isso aqui, ó, o sobrepotencial. Certo? Sobrepotencial. Tá bem? Quando você define o sobrepotencial, e aí você vai definir como um potencial que você está aplicando no sistema, menos o potencial de equilíbrio. Isso aqui é uma situação fora de equilíbrio, porque no equilíbrio não existe sobrepotencial. No equilíbrio você está no estado padrão. Estado padrão é o potencial padrão, ou potencial formal padrão, que é o experimental, ou potencial padrão tabelado, ainda que o formal padrão se aproxima demais do padrão tabelado, certo? Mesmo sendo experimental. Então, isso aqui que é interessante para a gente. O que aconteceria fora do equilíbrio? Se nós formos colocar, não sei se está correto, se colocarmos, se viermos a colocar isso de maneira diagramática ou dramática, você tem aqui um diagrama reacional. Aqui você tem o nosso Gzinho e aí você tem, vamos de novo, ó, você pega aqui o estado bonitinho aqui, ó, aqui eu exagerei um pouco lá, que você tem um R. Vamos apagar isso aqui para não parecer muito exagerado. E aqui você tem um estado de transição, isso aqui é uma situação de equilíbrio. Né? É uma situação de equilíbrio. Uma situação de equilíbrio envolve, por conseguinte, vou até colocar com uma outra corzinha aqui, um ΔG do estado transicional de uma determinada espécie química aí no equilíbrio. Vamos colocar um zero aqui com um subscrito também. Uma espécie química qualquer no equilíbrio. Pode ser espécie que está oxidada ou espécie que está reduzida. Mas nesse ponto aqui, tanto faz. A variação de energia vai ser comum para dois. Quer se eu vier da reduzida para oxidada, ou seja, se eu oxidar esse material, né, se eu produzir a liberação de carga desse material, produzir uma corrente anódica, ou da esquerda para a direita numa corrente catódica. Então, de certa maneira, esse parâmetro aqui é o mesmo. A grande pergunta é, e se eu começo aqui, por exemplo, e ao invés de vir para cá, eu venho para cá, tá bem? E ao invés de eu descer bem bonitinho, eu desço só aqui, ó. Manja? Então aqui, ó, eu tenho uma situação deslocada do equilíbrio. Então eu tenho uma espécie química qualquer, num estado de transição qualquer, mas que pode estar correlacionado de forma diferente, se não vejamos. Já vou encerrar isso aqui também, tá? Para a gente continuar. Aqui, ó, eu tenho quantidades diferentes envolvidas, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho uma determinada distância.
E aqui eu tenho uma outra distância. Começa a ficar um pouco confuso, né? Começou a ficar um pouco confuso. Mas essa distância aqui, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui, você vai brigar comigo, mas eu vou fazer isso aqui em mais cores. Mas talvez possa facilitar, não sei. Atrapalhar acho que não vai. Por exemplo, eu tenho aqui a espécie oxidada. Vamos colocar aqui do lado. Ó. Não, aí vai confundir também. Então vamos para cá. Eu tenho aqui a espécie oxidada que vem de cá até aqui, ó. Tá bem? Então aqui eu associo uma variação de energia livre do estado de transição da espécie que está oxidada, vamos colocar como um O, né? Um Ozinho, pode ser um O, um R, ou por exemplo, se ela está oxidada, a tendência ela vai chegar, né, no estado reduzido, esquecemos de colocar isso aqui, né? Então isso aqui vai ser o estado reduzido, então ela tem que atravessar essa barreira de ativação do estado oxidado para o reduzido. Então a gente chama, sei lá, aqui de C, né? Puro, que não é padrão. O padrão é esse aqui de baixo. Esse aqui é o puro. E quando a gente chega, eu falei para vocês que ia mudar de cor, aqui, ó, eu tenho uma distância bem diferente. Concorda? Aqui eu tenho um delta Gzinho, onde eu vou ter a barreira de energia menor envolvida a oxidação da espécie reduzida, portanto vai gerar uma corrente anódica aqui no sistema, mas num estado de transição diferenciado. Tá certo? Então veja que com isso eu tenho momentos distintos. Então quando eu aplico um sobrepotencial, aplica um potencial na verdade, você não aplica sobrepotencial, você aplica um potencial lá no potenciostat, né? O seu potencial de equilíbrio lá, vamos dizer que é 0,4 volts, e aí você aplica lá 0,7 volts, sei lá. Isso gera uma diferença, e essa diferença é o sobrepotencial. Isso desloca a espécie química que está em equilíbrio, ou seja, naquele equilíbrio de fluxo ao eletrodo e para o eletrodo equilibrado a uma determinada corrente, né, vai gerar uma, não quer dizer que está zerado, existe uma corrente ali, que inclusive tem um nome bonitinho para ela, chama corrente de troca. Mas você está numa situação de equilíbrio. Para um momento agora que você não está mais no equilíbrio. Tá bem? E aí vem a seguinte pergunta. A pergunta que se faz é a seguinte: então, já está terminando aqui mesmo o espaço, né? Como fica o fluxo J? Né? Ou seja, considerando que J vai ser igual a JC menos JA. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar equacionar essas quantidades aqui, ó, que estão em amarelo, em verde, em azul, em laranja, numa expressão que possa computar a situação fora do equilíbrio, em que é gerada uma diferença entre a corrente catódica e a corrente anódica diferente da corrente de equilíbrio. Tá bem? Então vamos... Cliquei errado novamente. Vamos colocar isso nessa próxima videoaula.